e hoje então dedicado especificamente a falar sobre os problemas e os bloqueios emocionais relacionados também à sexualidade e às disfunções sexuais. Sou Emanuele, minha missão aqui é justamente ajudar as pessoas a encontrarem e ressignificarem a causa raiz dos problemas e dos bloqueios emocionais. E hoje especificamente vamos trabalhar a ressignificação dos distúrbios sexuais ou dos problemas relacionados à sexualidade. Vamos lá então. Eu vou trazer novamente o conceito do que é saúde sexual. Para a Organização Mundial da Saúde, a saúde sexual ela passa justamente pelo quê? Pelo completo bem-estar, seja físico, emocional ou mental, associado à sexualidade. Então, a sexualidade é sim considerada um pilar dentro da qualidade de vida e dentro da saúde mental e emocional das pessoas, e é um tema que ainda existem muitos tabus, existem muitas dificuldades, muitos desafios de serem tratados, de serem falados, né? Os homens e as mulheres às vezes têm esse desafio de pedir ajuda. E hoje especificamente falaremos sobre as emoções que estão vinculadas aos distúrbios sexuais e também como emocionalmente a gente pode lidar, como emocionalmente a gente pode ressignificar. Então é importante que vocês entendam que nem toda disfunção sexual ela vem só e especificamente do processo emocional ou só do processo físico. Muitas vezes é uma junção das duas funções, digamos assim, né? E dentro do entendimento da psicossomatização, é importante que a gente entenda que se você não resolveu de alguma maneira, né? Se você teve na tua história, na tua infância, na tua adolescência, algo que te gerou desconforto em relação à sexualidade e você não resolveu isso na tua história, o cérebro tenta manifestar, né? Tenta resolver, a emoção tenta resolver, não conseguindo nada disso, vai para o corpo como um processo de somatização. Então eu vejo que as mulheres têm mais facilidade talvez de falar, de tratar sobre isso, e os homens ainda têm aquela resistência, né? Até pela educação rígida, pela educação mais de que tem que dar conta sozinhos. Então o meu objetivo é justamente abrir esse espaço de diálogo e abrir esse espaço de conversa efetivamente sobre a sexualidade. Então o que pode causar, né? Quais são as causas, sejam elas físicas ou emocionais, de um distúrbio sexual? Pode ser problemas de saúde físicos ou mesmo psicológicos, então existem algumas doenças físicas que geram desafios na sexualidade, mas muitos fatores psicológicos avançados que ajudam nesse processo de piora, digamos assim, né? Ou até mesmo de não conseguir ter a relação sexual. O uso de medicamentos pode ser um fator que interfere, o tabagismo, né? O uso do cigarro ou até mesmo o uso de drogas e álcool são fatores físicos que interferem, né, nesse processo da sexualidade. Mas problemas afetivos e problemas de relacionamento estão bastante vinculados à dificuldade de ter ou de manter relações sexuais com prazer. Por quê? Se você está num relacionamento onde você não consegue ser a sua própria expressão, onde você não consegue ter um diálogo, onde você não consegue falar sobre aquilo que você sente, sobre aquilo que você pensa, sobre aquilo que está incomodando ou desconfortando dentro de você,
é muito provável que esse processo da sexualidade, né, do desejo e até mesmo do orgasmo, vai ficar cada vez mais difícil. Também pessoas que não têm esse autoconhecimento do corpo, então sejam mulheres ou homens que não conhecem o próprio corpo, que não sabem aonde sentem prazer, aonde sentem, onde desperta a vontade, o desejo do outro, também é um fator que pode influenciar muito no processo da sexualidade humana. Então, às vezes a gente fica muito pensando na questão das mulheres que não se conhecem, né, que não se tocam, que não se masturbam, mas isso também acontece com os homens, né, que às vezes tem uma ideia muito fechada sobre a questão da sexualidade, né, que é só a estimulação do pênis é que vai fazer esse desejo acontecer. Mas existem outras áreas do corpo que também podem ser estimuladas, tanto no homem quanto na mulher, que podem despertar esse desejo para a sexualidade. Porém, o que as pessoas às vezes não percebem é que, diante do desafio da sexualidade, existe uma oportunidade de ampliação do autoconhecimento e também desse diálogo, dessa conversa com o parceiro ou com a parceira. Então, a maior parte das pessoas, elas têm dificuldade de buscar ajuda. Por quê? Porque acham que tem que dar conta sozinhas. E esse dar conta sozinhas, às vezes, gera um período, uma dificuldade maior na relação. E às vezes cada um fica com a sua culpa, né? O homem acha que a culpa é dele, a mulher acha que a culpa é dela. E em culpa, não se resolvem as coisas. Então, se existe um desafio, se você, né, você, teu parceiro ou tua parceira estão passando por algum desafio dentro da sexualidade nesse momento, a relação precisa dar conta, né? Vocês precisam dar conta de conversar sobre isso, entendendo que não existem culpados, que não existe erro ou acerto. Existe sim um desafio, uma dificuldade que está presente e que pode começar a ser tratada de maneira natural. Agora, quando você não sente esse espaço efetivo de autoconhecimento e do próprio casal poder fazer esse autoconhecimento, precisa dar uma olhada nas crenças, precisa olhar como são as suas crenças sexuais. Se você tem crenças em relação à sexualidade que são empoderadoras, que vê o sexo como algo saudável, como algo positivo, como algo gostoso, prazeroso, ou se você vê o sexo como algo sujo, feio, nojento, enfim. Porque a tua crença, o teu pensar, o teu sentir em relação à sexualidade, ele vai nortear a forma com que você vai se relacionar com o teu parceiro, com a tua parceira, mas acima de tudo, como você vai lidar contigo mesmo, com você mesmo. Então, a primeira pergunta, quando eu falo em disfunção sexual, é: qual é a tua crença? O que você pensa sobre sexualidade? Quando você ouve, né, sexo, a palavra sexo, o que vem à tua mente? O que você já ouviu dos teus pais ou ouviu dos adultos de referência sobre sexualidade? Porque quanto mais você tiver presente para aquilo que te disseram no passado, mais fácil será para você tomar a decisão se você segue com isso ou não no teu presente. Porque os nossos pais e os adultos de referência que tivemos lá no passado, eles tiveram uma educação sexual repressora e eles talvez até melhoraram um pouco para nós. No entanto, talvez eles não consigam ter a liberação ou não conseguiram nos dar, né, nos passar essa informação de maneira suave ou saudável e foram criando alguns tipos de traumas, alguns tipos de bloqueios na nossa mente.
Só que agora adultos, né, lembrando sempre do conceito da autorresponsabilidade, agora adultos, você, eu, todas as pessoas podemos escolher quais são os pensamentos, quais são as crenças, quais são efetivamente as emoções que a gente escolhe nutrir em relação à sexualidade. Então, se você dentro de ti tem um conceito de que o sexo é algo negativo, que é algo feio, que é algo sujo, é importante que você olhe para isso, né? E ao olhar para isso, que você possa fazer esse movimento do quê? De ressignificar, de dar um novo significado para aquilo. As meninas, né, tem muito essa cultura, pelo menos, né, no passado, do ímen, né, que o ímen é o lacre da mulher, né, que a virgindade é algo importante, tem toda uma história que envolve isso. Os homens, às vezes, né, agora já não mais, a gente não vê exatamente isso, mas antes os meninos eram iniciados na vida sexual em casas de prostituição e tinha-se toda uma pressão para quê? Para que ele conseguisse ter ereção, para que ele conseguisse manter ereção, para que ele conseguisse fazer o processo de ejaculação. Então existe uma pressão muito grande em relação aos homens e em relação às mulheres também. E o que eu vejo assim, a sexualidade, quando o menininho começa a desenvolver a sexualidade, ela é vista como algo natural. Ah, é legal ver o menino, talvez, olha, o menininho tá tendo ereção, tá com um pênis duro. E aí a menina, quando começa a colocar a mão na vagina, quando começa a tocar, quando começa a sentir prazer, normalmente ela é repreendida, né? Fecha a perna, tira a mão daí. E isso também pode ter acontecido com os meninos. É que normalmente os meninos têm a educação sexual do menino, ela tem menos pudor do que a educação sexual das meninas. Então as meninas são mais cerceadas, né? Mais castradas, como a gente fala, ou menos liberadas efetivamente, para ter uma vida sexual, para se tocar, para sentir prazer, para conhecer o corpo, para entender o que dá prazer, o que não dá prazer, né? Então é feio, o que é feio, o que não é feio, né? Então as meninas, elas precisam de certa maneira se conter, né? Não se tocar, não olhar para a vagina, enquanto que os homens, eles são de certa maneira incentivados a isso, mas ao incentivar existe uma certa cobrança também, né? Tem muitas pessoas, tem muitas mulheres que eu tenho certeza que não sabem como é a sua vagina, porque diferente do homem, o homem consegue ver o pênis dele a partir do momento que ele olha para baixo. A mulher precisa de um espelho para conseguir fazer isso, porque a gente não consegue ver sem ter um espelho de acessório, digamos assim. Então, assim, ó, se você que está me ouvindo aqui não conhece como é sua vagina, ou como o Tantra fala, sua yoni, por favor, já é o momento de você olhar para você e olhar para você com amor. Chega daquela educação que te deram, ou que te fizeram acreditar que você não podia tocar, que você não podia sentir, ou mesmo que você não podia ver. Esse é o teu momento de liberação. É a tua oportunidade de ser e de fazer diferente. Se, falando ainda sobre os fatores, né, que pode desencadear então problemas, digamos assim, na sexualidade. Falou a Manu, né, Consola? É isso mesmo, é importante olhar para o teu corpo, conhecer teu corpo. Se a mulherada não conhece a vagina ainda, pega um espelho, olha, perceba como é, toque, veja onde é que dá mais prazer, onde é que não dá mais prazer. E se isso for importante,
conversa com o marido, com a esposa, conversa com a pessoa, com teu companheiro ou com a tua companheira, porque isso talvez possa acontecer em relacionamentos homossexuais também. Então é importante que você possa fazer esse movimento. E o que mais pode gerar essa sensação, né, de dificuldade na sexualidade ou até mesmo de distúrbio sexual? É a própria vergonha do corpo, principalmente as mulheres, né? Ai, a gordura, ou a minha perna, ou a celulite, ou o peito, não sei, enfim, né? Essa sensação de vergonha do próprio corpo, ela pode sim ser um bloqueio, ser um limitador desse processo todo da sexualidade, de uma sexualidade saudável, de uma sexualidade livre. Então, honesta e verdadeiramente, se você for para uma relação sexual, se sentindo com vergonha do teu próprio corpo, muito provavelmente você vai ter dificuldade de se soltar, de se liberar, de efetivamente viver o momento do sexo como algo confortável, porque aí você vai precisar estar se cuidando o tempo todo. E quando a gente fala em sexualidade, quando se fala em orgasmo, o orgasmo é justamente a necessidade de perder totalmente o controle racional, pelo menos. É estar o tempo inteiro conectado com aquele sentir, é sentir as tuas emoções, é sentir a emoção do outro, é estar nesse momento de troca, mas não é estar pensando no outro ou pensando se tá aparecendo a barriga, se a celulite tá, se o cara tá vendo a celulite ou se o cara não tá vendo a celulite. Então, cuidado com esse processo da vergonha. E os meninos também, né? Os meninos que às vezes têm algum tipo de preconceito, ou que acham, sei lá, que o pênis é pequeno, ou que tem alguma dificuldade com o seu pênis, a vergonha é um dos fatores emocionais que dificulta muito essa liberação, digamos assim, da sexualidade. Então a vergonha ela afeta tanto os homens quanto as mulheres e precisa ser olhado com cuidado. Pessoas que estão vivendo às vezes dificuldades econômicas, dificuldades profissionais, que têm dificuldade na verdade, né, a ansiedade, aí eu trago a ansiedade como um fator, né? Pessoas que têm dificuldade de estar com a mente ali naquele momento, porque o que é o problema do ansioso? O ansioso está sempre pensando lá na frente. Então, esse pensar lá na frente é que gera esse desafio do quê? De vivenciar aquela história, de vivenciar aquele momento, de estar presente naquele momento exatamente. Então, precisa cuidar dessa ansiedade, né? Os homens às vezes têm dificuldade de ereção, às vezes tem até ejaculação precoce por causa da ansiedade. Outro fator que dificulta bastante, que gera algumas disfunções sexuais, é o fato de ter vivido traumas na infância ou na adolescência. Então, ter sofrido algum tipo de abuso, ter sofrido algum tipo de violência sexual, ou mesmo tendo sido molestado, que é o que se chama, né? Uma palavra que eu não gosto muito, mas é quando a criança ou o adolescente, de alguma forma, foram tocados, né, nas suas partes íntimas, nas suas genitais, por adultos com má intenção. Então, o processo de abuso, o processo de trauma sexual na infância, na adolescência, ele repercute bastante na sexualidade da vida adulta. E um fator que eu tenho visto cada vez mais presente também em relação à sexualidade e até mesmo a distúrbios da sexualidade, né, disfunções sexuais, tanto para o homem quanto para a mulher, que é o medo de engravidar. Então a mulher às vezes, né, não consegue curtir o momento, não consegue vivenciar exatamente o momento porque tem medo de engravidar, e o homem
não consegue às vezes fazer o processo de ejaculação ou até mesmo de sentir prazer efetivamente na sexualidade, porque tem medo de que uma gravidez indesejada aconteça. Então, todos esses fatores, eles influenciam necessariamente nesse processo da sexualidade humana. E aí sempre existem, a gente precisa olhar para 2 blocos. O primeiro bloco é o bloco de dificuldade de desejo. Então são as pessoas que não têm vontade de ter relação sexual. E o segundo são as pessoas que têm dificuldade de ter orgasmo, de chegar efetivamente ao clímax, né? As dificuldades de desejo, elas necessariamente passam pelas nossas crenças. E essas crenças a gente foi criando lá no decorrer da nossa infância e da nossa adolescência. Foi tudo aquilo que nós fomos ouvindo dos nossos pais e dos adultos de referência em relação à sexualidade. Então sim, né? Se o pai falava muito que se engravidasse ia ser expulsa de casa, se não se comportasse, né? Se por acaso trouxesse um filho para casa, ia ser deserdado ou deserdada, né? Porque isso acontece tanto com homem quanto com mulher. É muito desafiante para a pessoa conseguir se autorizar a ter uma sexualidade saudável. E a educação muito repressora no sentido de... A igreja contribui muito para isso também, trazendo aquele entendimento do que é pecado, do que não é pecado, do que é certo e do que é errado. Então, quanto mais castradora, quanto mais punitiva foi a educação sexual que você teve, talvez mais dificuldade você vai ter para justamente fazer essa autorização interna. Então, se você tem dificuldade de sentir desejo, de ter vontade de ter relação sexual, olha para dentro de você e veja quais são as tuas crenças em relação à sexualidade. Se você sente que precisa alterar algumas coisas, fique à vontade para fazer isso, para ressignificar, para buscar ajuda se não conseguir fazer sozinho. E se você sente que não, que dentro de você tá tudo bem e que na verdade você gostaria até de ter uma sexualidade um pouco mais, com mais estímulos, com mais criatividade, talvez você tenha fantasias sexuais que você queira realmente realizar, mas às vezes tem medo ou tem vergonha de falar com o outro sobre isso. Então, o que é importante? Importante que você possa expressar aquilo que você sente verdadeiramente. Porque numa educação sexual castradora e punitiva, o homem é o másculo que está o tempo inteiro pronto para ter relação sexual, e a mulher é aquela que de alguma maneira precisa estar, então, disponível efetivamente para essa relação. E isso não é exatamente uma realidade mais. Isso era importante no passado, né? As meninas eram criadas e educadas para servir de certa maneira os homens. E hoje em dia, com essa igualdade de direitos e deveres, né? Todos podemos sim sentir desejo, todos podemos sim ter prazer e todos podemos sim falar sobre a sexualidade. Porque tem muitas mulheres que eu conheço, que eu converso e que eu atendo, que teriam vontade de realizar algumas fantasias diferentes ou experimentar posições diferentes, e os maridos não têm iniciativa, ou os parceiros não têm iniciativas, e quando eu sugiro, né, mas por que você não fala daquilo que você quer, daquilo que você gosta? Aí a pessoa me diz, não, mas é que daí o que ele vai pensar de mim? Ah, ele vai achar que eu sou uma prostituta, ou ele vai achar que eu tô experimentando isso fora do relacionamento e vai começar a me questionar. Então veja, a pessoa mesma se aprisiona. E acontece com homens também. Muitas situações de homens que têm desejos,
que têm fantasias, que pensam e sentem que gostariam de viver uma relação sexual diferente, mas que não se permitem fazer isso dentro do casamento, porque é como se a mulher fosse um templo, onde eles não pudessem ousar coisas diferentes, ou fazer coisas diferentes, ou mesmo propor algo diferente, né? E aí tem a justificativa de que vai fazer fora, de que vai buscar fora, de que vai trair, porque uma coisa é o que eu faço com a amante, outra coisa é o que eu faço com a minha mulher. Então, assim, ó, cuidado com essas crenças. Eu sempre falo e penso e sinto da mesma maneira. Se existe o diálogo, existe a conversa, os dois sentem que é possível experimentar, por que não vai experimentar? Ai, mas é que o que o outro vai pensar, o que ela vai pensar? Não tem o que o outro vai pensar. Conversa, fala daquilo que você sente. Se você sentir que a pessoa está disponível, experimenta. Qual é o problema de experimentar? Ah, nossa relação, a gente já está casado há muito tempo, a nossa relação caiu na rotina. E por quê? Que não dá para sentar, conversar e pensar no que pode ser feito diferente? Entre quatro paredes, tudo é possível, desde que seja gostoso para os dois, desde que os dois se sintam saudáveis e confortáveis com aquilo que está acontecendo. Ah, experimentou, não foi legal, não repete. Ah, começou a experimentar e sentiu desconforto, pede para parar. Não tem uma necessidade do que? De performance, gente. Essa necessidade de performance que às vezes as pessoas se cobram, porque eu tenho que performar na sexualidade, porque eu tenho que, né, os homens, eu tenho que ter ereção, eu tenho que manter ereção, eu tenho que fazer a mulher gozar e eu ainda tenho que ejacular. A mulher, porque eu tenho que estar lubrificada para poder receber penetração, para daí gerar o conforto no homem ou sentir prazer e depois pronto, cada um deita do seu lado. Cuidado com essa necessidade de ter essa autocobrança interna, porque efetivamente você pode ser e pode fazer diferente na tua própria história. Então isso é um movimento que, se você teve traumas, se você teve dificuldades, você pode realmente fazer todo esse movimento de liberação das crenças. Então assim, como que se libera de crenças? Primeiro passo é você tomar consciência da crença que você tem. Segundo passo é você se incomodar com aquilo e querer fazer diferente. E o que é querer fazer diferente? É começar a dar autorização para você, deixando para o teu pai, deixando para tua mãe, deixando para os adultos de referência aquilo que faz parte do passado. E essa crença que faz parte do passado, ela não vai trazer para você conforto e segurança agora, no presente. Muito pelo contrário, vai gerar às vezes desafios nos relacionamentos. Porque aí as mulheres ficam frustradas e os homens também ficam frustrados em relação à sua própria sexualidade. Então, os transtornos de desejo, eles estão muito vinculados a crenças, sejam elas, essa educação punitiva, castradora, seja mesmo a crença da sexualidade como algo sujo, como algo feio. Às vezes até mesmo a crença de não merecimento, a crença de não merecer, sentir prazer, ou a crença às vezes de que tem que estar preparada apenas para servir o outro. E isso não é verdadeiro, muito pelo contrário. Numa relação sexual, os dois precisam estar satisfeitos, mas os dois precisam estar presentes naquele momento. Então, às vezes, eu já atendi várias pessoas e já ouvi também vários relatos de pessoas que não têm vontade de ter relação sexual, que às vezes até se consideram, assexuadas. Por quê? Porque não querem se haver com todas essas crenças.
porque acham que se sentir prazer, sentir desejo, sentir prazer, e tanto o homem quanto a mulher, né, poder sentir prazer, é uma desonra com a família. Por quê? Porque os pais não viam a sexualidade como algo prazeroso, viam algo só como um processo de reprodução, de procriação. Então, o sexo como procriação é um conceito ultrapassado. É sim necessário que a gente possa olhar efetivamente para a sexualidade como algo natural dentro da nossa história. Sentir vontade de ter, sentir desejo de ter relação sexual, ter orgasmo na relação sexual, chegar a esse prazer na relação sexual é saudável para os dois. Os dois têm esse merecimento. Então, quanto mais você puder se conhecer, seja você homem, seja você mulher, quanto mais você puder conhecer teu corpo, mais fácil vai ser de você ensinar os caminhos para outra pessoa, seja ela quem for, a pessoa que você escolher. Só que eu gostaria muito de reforçar esse processo do quê? De que ninguém é obrigado a ter relação sexual. Se você, nesse momento, tem relação sexual para cumprir papel, e isso eu falo de homem e de mulher, para satisfazer a outra pessoa, ou porque tem medo de ser traído ou traída, muitas pessoas me dizem, eu vou fazer aqui, porque senão ele vai ou ela vai buscar fora. Então, cuidado com essa sensação de desrespeito com você mesmo. Cuidado com essa sensação de se desautorizar esse amor, porque acaba sendo um próprio desamor. Então cuida, olha para isso, olha para aquilo que você está sentindo e pergunta para você se você de verdade quer ter relação sexual. E se você não quer, você precisa ter confiança suficiente dentro do teu relacionamento para dizer que não. E se você não consegue dizer não e é daquele tipo de pessoa que vai para a relação só para cumprir o papel e querendo que acabe logo, será que você não está se desrespeitando e você não está se abusando? Ou mesmo você não está deixando que um abuso consentido aconteça com o teu corpo? E eu estou falando isso em relação à mulher, mas eu também estou falando isso em relação a homens. Porque a crença é de que o homem está sempre pronto para ter relação. Não necessariamente. Às vezes os homens também fazem esse processo de não ter vontade, de não ter prazer. E não significa que eles são broxa ou que eles são que eles têm algum desafio efetivamente dentro da sexualidade, uma disfunção sexual. Porque uma mulher que fica o tempo inteiro brigando, reclamando, o tempo inteiro cobrando, será que esse homem vai conseguir separar esse processo de toda essa cobrança para conseguir ter uma relação saudável? Porque é nesse sentido que eu gostaria que vocês entendessem, porque é muito fácil a gente ficar só o tempo inteiro falando, coitada das mulheres. Claro, a maior parte dos homens tem um desejo, uma libido muito maior do que as mulheres. Porém, efetivamente, existem homens que também têm esse desafio. Muitos homens chegam para mim me dizendo, Emanuele, eu não consigo mais ter vontade, eu não consigo mais ter desejo pela minha esposa, porque tudo que eu faço, ela xinga, ela briga, ela incomoda, nada eu faço bem. E aí quando ela me aciona, né, quando ela me procura para ter relação sexual, eu não consigo me sentir confortável de fazer isso. Então vejam, né, às vezes a gente tem que ter essa capacidade de se colocar no lugar do outro,
de olhar para o outro também e entender que ninguém precisa estar performando. Você não precisa ser o melhor na cama, você não precisa ser a melhor na cama. Mas se você for autêntico e verdadeiro na tua relação, vai ser muito mais saudável. Então, a história, ela pode se repetir sempre se você quiser. Você pode o tempo inteiro ficar trazendo aquelas crenças, aqueles padrões lá do teu passado. Só que lembra, você é adulto hoje e você pode fazer diferente. Quando se fala daí no transtorno, né, de orgasmo, o homem e a mulher que tem dificuldade de sentir orgasmo, o orgasmo está muito relacionado a sentimentos de culpa, a sentimentos de medo, até mesmo a sentimentos de tristeza. Já aconteceu de eu receber, né, de conversar com pessoas e homens especificamente, que às vezes não conseguiam ter orgasmo ou mesmo manter a ereção depois de terem sido traídos, porque é como se a masculinidade deles tivesse sido ferida. Então é como se eles negassem e fugissem desse processo, sentissem culpa. Ou muitas vezes acontece também, mulher e homem quando traem e aí vão ter relação com o parceiro, às vezes tem dificuldade de manter a ereção, a mulher, né, de manter a lubrificação e de chegar ao orgasmo justamente por causa da culpa. Situações de uso de bebidas alcoólicas ou drogas, né, e aí o menino não teve a ereção, não conseguiu fazer a ejaculação da maneira com que deveria, e a pessoa, a mulher que estava junto, cobrou ou de certa forma riu daquilo. Para o menino gera um trauma, para o homem gera um trauma. A mulher, né, que não chega, muitas e muitas pessoas chegam aqui para mim com essa crença de que, ai, Manoela, eu nunca consigo chegar ao orgasmo junto com meu marido ou chegar ao orgasmo junto com meu esposo. E isso é uma crença que eu digo que detona as mulheres. Por quê? Porque nem sempre você vai ter o orgasmo no mesmo momento que o homem. Porque o estímulo, a excitação é diferente. Quais são as mulheres que têm mais facilidade de ter orgasmo junto com o homem? As mulheres que sentem prazer, que sentem orgasmo pela penetração. Então elas sentem orgasmo pela vagina. Mas eu digo para vocês que existem pesquisas que apontam que mais de 70% das mulheres sentem orgasmo pelo clitóris, pela estimulação do clitóris. E se o homem não estiver estimulando o clitóris da mulher no momento dele fazer o processo da ejaculação, muito provavelmente a mulher não vai chegar ao orgasmo junto. Então, se você tem essa crença, esse padrão de que você precisa chegar ao orgasmo junto no mesmo momento que o homem, e você é uma mulher que sente prazer pelo clitóris, eu sinto muito. Vai ser menos vezes que você vai sentir orgasmo junto com o teu parceiro ou com a tua parceira. Então, é importante que você se conheça, que você entenda como você chega ao orgasmo para poder orientar. Se você quer efetivamente chegar ao orgasmo junto com o teu parceiro, você precisa orientar. Fazer esse momento fazer esse autoconhecimento, esse momento de autoconhecimento é super importante. Muito, muito saudável. Os homens, né? Às vezes tem homens que têm ejaculação precoce. Então, nem fez, às vezes, a penetração, ou logo que penetrou já está ejaculando. Tá tudo bem, existe tratamento para isso. Vai buscar ajuda psicológica e até mesmo médica. A ejaculação precoce está muito, muito vinculada ao processo de ansiedade, ao processo de nervosismo. Então existem muitos casais que sofrem às vezes com o homem tendo ejaculação precoce. Mas o que eu sempre
né, recomendo? Vão conversando. Se você sabe que o teu parceiro vai ter ejaculação precoce, aproveita a segunda ereção dele. Estimula a segunda ereção dele. Não se sinta frustrada. Não se sinta frustrado porque isso está acontecendo. Por quê? Porque a relação ela é feita por duas pessoas. Só que o que eu vejo acontecer muito? Vergonha, dificuldade de falar sobre aquilo que sente, sobre aquilo que pensa, sobre aquilo que gostaria que acontecesse dentro da sexualidade. E o que eu vejo também, e vou chamar a atenção aqui, das mulheres que são atrizes. Vou contar que tipo de atriz que é. Aquela mulher que finge orgasmo. Finge orgasmo só para satisfazer o outro. Fingir orgasmo é praticamente a mesma coisa do que você fazer sexo sem ter vontade. Porque você só está servindo o outro. Você não está olhando para você, para o teu sentimento. E entendam que ninguém... Eu não sou aqui uma adepta, ou eu não defendo a bandeira de que todo mundo tem que sentir orgasmo, todo mundo tem que chegar ao clímax. O Tantra ele fala inclusive de outras coisas. Ele fala de êxtase, ele fala de um sentimento ainda, de uma sensação ainda maior do que o orgasmo. Então, o que eu quero que vocês entendam? É necessário sentir prazer. O momento da relação sexual, ele precisa ser um momento de entrega para você e de entrega para o outro. Agora, se você fica muito preocupada em performar, muito preocupado com o teu corpo, ou tá querendo que acabe logo, e aí você finge o orgasmo para isso, principalmente as mulheres, né? Os homens não têm essa possibilidade de fingir. Você necessariamente não está sendo verdadeira e honesta com você. E quando você é verdadeira e honesta contigo, e os homens também, você consegue lidar muito melhor com a sexualidade. Então, quando as pessoas me chegam, né, com alguma queixa dentro da sexualidade, ou quando as pessoas chegam nesse entendimento de que não estão satisfeitas com a sexualidade que vivem no casamento, né, com o parceiro ou com a parceira, a primeira pergunta, o primeiro passo é olhar qual que é a emoção. É a culpa que está envolvida? É a culpa de toda aquela educação sexual repressora? Segundo, é o medo, seja o medo de engravidar, seja o medo de não satisfazer o outro, seja o medo de ser traído ou traída. Qual que é a emoção? Eu tô tão triste, eu passei por um luto, passei por uma perda, eu tô tão triste que a minha libido baixou. Tá tudo bem, isso vai passar, vai passar, entende? Outro processo, a mágoa às vezes. Você, né, foi traído ou foi desconsiderado pelo parceiro, pela parceira, e você guarda uma mágoa dessa pessoa. Me diz como é que você vai conseguir se entregar numa relação sexual se você tem mágoa do teu parceiro ou da tua parceira. Isso é importante, que você olhe com profundidade. Qual é o sentimento, qual é a emoção que você tem em relação à sexualidade e que pode estar te impedindo e que pode estar te limitando, digamos assim, nesse processo. Depois que você entende qual é o sentimento, você olha para as suas crenças, olha para tudo aquilo que te falaram, sejam os teus pais, sejam as pessoas de referência. Olha para as tuas crenças e se permite ser diferente, se permite fazer diferente, por amor próprio e por autorrespeito. Você pode, você merece. Se a sua mãe foi uma pessoa que foi frustrada sexualmente, você tem o direito de fazer diferente. Se o teu pai só tinha satisfação sexual quando estava traindo, quando estava
quando estava tendo relação fora de casa, se permita fazer diferente. Se você é tão ansioso, tão nervoso, tem autoestima baixa, que às vezes tem dificuldade de estar presente na relação, olha para você com amor, olha para você com cuidado. E muito mais do que você tá nesse momento de cobrança, nesse momento de chicotinho, né? Porque tem muitas pessoas que ficam se cobrando e se culpando o tempo todo. Por quê? Porque deveriam ser melhores, porque deveriam fazer mais, porque várias coisas. No sexo, na sexualidade, a autocobrança, ela não ajuda muito, porque deixa as coisas ainda mais pesadas, ainda mais difíceis. E fazer sexo ou fazer amor, seja lá o que você escolhe, dependendo do conceito de cada um, é muito mais do que usar o órgão genital. Fazer sexo verdadeiramente é ter relação sexual com o coração, sentindo aquele momento, estimulando os 5 sentidos e não apenas o pênis e a vagina. Quanto mais você conseguir sentir, estimular os teus 5 sentidos e os 5 sentidos do teu parceiro ou da tua parceira, mais prazeroso, mais positivo, mais gostoso vai ser. Porque se é para fazer sexo apenas para cumprir tabela, se é para fingir orgasmo só para o outro se satisfazer, será que isso é auto-amor? Será que isso é autorrespeito? Não, isso é desrespeito, isso é não valorização de quem você é, não validação de quem você é. Então, cuida com tudo aquilo que você faz contigo, porque a sexualidade é um momento em que você pode se sentir muito bem ou pode ser um fator de desconforto. Então, se você, dentro de você, sente algum desafio em ir para a relação sexual ou em chegar ao orgasmo, em sentir prazer, se autoriza. Olha para dentro, vê tudo aquilo que te limita, tudo aquilo que te impede de ter prazer e de viver uma sexualidade saudável. Quanto mais amor você conseguir sentir por você, mais amor você vai conseguir sentir pela outra pessoa. E o sexo vai sim se transformar em algo que é do coração para o coração e não do pênis para a vagina. As pessoas que têm uma necessidade de ter vários parceiros e várias parceiras sexuais, eu gostaria de trazer uma informação espiritual ou até mesmo energética. Cada parceiro, cada parceira que você tem relação, a energia dessa pessoa fica influenciando a tua energia por 6 meses. Então, eu gostaria que vocês, com essa informação, pudessem olhar com mais profundidade e até mesmo com mais critério para quais são as pessoas que você tem relação, para as formas em que você se relaciona com a sexualidade. Porque o sexo pode ser algo edificante. Existem pessoas que nós podemos nos iluminar através da Kundalini, da sexualidade, ou podemos também ficar com a nossa frequência toda baixa em relação às pessoas que a gente tem relação sexual. E de novo, gente, vale muito mais a qualidade da relação sexual do que a quantidade. Você não precisa performar. Você precisa sim, além de estimular o órgão sexual, estimular o coração. Então, com o meu coração, eu gostaria de dizer para vocês que quanto mais você sentir, quanto mais você amar o teu corpo e ver ele como um templo, mais fácil vai ser de você fazer e ter uma relação sexual
feita com o coração e não apenas com um desejo instintivo de liberar todo esse processo sexual. E entendam, eu não estou fazendo uma crítica a quem tem a necessidade de ter promiscuidade, né? De ter vários e várias parceiras sexuais. Cada um passa pelo seu processo. Eu só gostaria de questioná-los e de fazê-los refletir sobre o que você está fazendo com você. Então, se você, de alguma maneira, faz sexo só para satisfazer a sua necessidade fisiológica, entenda que essa é uma parte da sexualidade. Existe uma outra parte que pode ser vivenciada com muito mais profundidade. Então, para ressignificar qualquer distúrbio, qualquer disfunção sexual, precisa sim, gente, olhar para aquilo que são as nossas crenças e liberar-se sim de todas essas emoções do passado. Porque lembra, o que aconteceu contigo no passado já passou. Agora você tem a oportunidade de ser e de fazer diferente. Se você teve parceiros que não foram legais, se você teve parceiras que não foram legais, cuidado com a generalização. Porque cada um é de um jeito diferente. Cada um faz e pensa de maneira diferente. Então eu convido vocês a mergulharem mais profundo, a olharem com mais profundidade para isso. E sim, se toquem, se experimentem, estimulem todo o corpo de vocês, seja você homem ou seja você mulher. Se você não autorizar a fazer isso, o outro não vai fazer. Se você entender que é uma sensação gostosa ser tocado na nuca, é uma sensação gostosa passar a mão nas costas ou até mesmo atrás do joelho, enfim, o corpo todo, tanto do homem quanto da mulher, pode ser estimulado de maneira saudável. Se você se autorizar a fazer isso contigo, imagina se você não vai conseguir ajudar a fazer isso com o outro. E você pode pedir que o outro te estimule, que o outro te toque, e você pode fazer isso pelo outro também, sem aquela sensação de que você precisa agradar o tempo todo. Quanto mais à vontade você estiver dentro do processo da relação, mais fácil, mais leve, mais saudável será. Cuidado com essas autocobranças e com essas sensações desagradáveis que você carregou desde a tua infância, desde a tua história. Então agora é hora de se libertar. E como é que a gente se liberta? Questionando e deixando para o outro o que é do outro. Deixando no passado o que é do passado. E construindo agora um novo momento. Porque sempre é momento de mudar, sempre é momento de fazer diferente. Muita gratidão por me ouvirem, muita gratidão por estarem aqui comigo, gratidão pelo carinho de sempre, e que a partir desse momento vocês possam viver a sexualidade muito mais do que dentro do órgão sexual, mas sim muito com o coração. E é isso sim, Anne, muita conversa, muito respeito, autorrespeito e muito amor por si mesmas e por si mesmos. Homens, mulheres, estejam diante da sexualidade com o coração aberto e se autorizem a fluir tão leve como qualquer processo emocional. Beijo grande no coração.